tem como não te aproveitar para falar sobre isso, porque a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, ele está em casa desde ontem à noite. Ele chegou em casa e já encontrou com agentes da Polícia Federal ali, né, que foram ali para cumprir a prisão domiciliar e também para apreender celulares, aparelhos celulares, porque ele está preso, ele não pode ter esse contato, né, a partir de ligações telefônicas, a não ser que ele tenha algum tipo de autorização. Você acompanha o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo, e essa relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes é de um tempo, né? Não é uma situação de agora, a partir do momento que ele deixa de ser o presidente e segue ali dentro dessas outras investigações sobre trama golpista, e, enfim. É uma situação bem anterior, né? Pois é, Natália, e para você ver o karma do jornalista, né? 8 meses apurando uma história, aí você publica a história achando que, poxa, todo mundo vai ler minha matéria hoje, vem uma decisão do Moraes e te atropela completamente, muda completamente seu foco. Ontem mesmo a gente já estava pensando em como fazer o programa falando de Jair Bolsonaro, estava ajudando o pessoal na TV ontem à noite a achar especialistas para comentar isso, né? Mas Exatamente. isso é do jogo, a notícia é todo dia, e é isso que nos move também, né? Tirando o estresse que a gente passa, isso é muito legal. A gente não sabe nem como começar, né? É tanto tempo depois essa decisão do Moraes que é difícil até lembrar como começou isso. Ainda no governo Jair Bolsonaro, quando começam esses inquéritos que são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, e começa toda essa briga, né? Acho que a palavra parece uma briga mesmo, né? Bolsonaro fala aqui, o ministro Alexandre de Moraes dá uma decisão ali, e ao longo do tempo a gente viu vários movimentos desses, né? Do Bolsonaro e seu grupo gritando mais, falando mais, e daí vem uma decisão do Bolsonaro, eles se acalmam. Aí depois uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, eles se acalmam. Aí o ministro Alexandre de Moraes dá 1, 2 decisões, começa algumas críticas, ele também se acalma. Enfim, ontem depois da decisão, né, que é mais um passo, né, uma prisão preventiva, uma prisão domiciliar de um ex-presidente é uma medida grave, né, uma medida dura. Eu fui rememorar, né, da onde começa, fui ler a decisão ali, e me chama a atenção na decisão do ministro Alexandre de Moraes quando ele coloca ali as citações às milícias digitais. As milícias digitais que até batizam, né, o inquérito das milícias digitais, que é onde foi feita a investigação da trama golpista, é o principal inquérito ali do ministro Alexandre de Moraes, né? Todo mundo acha que essas condenações, esses julgamentos, essas medidas contra o Bolsonaro e seu grupo, que a maioria se dá no inquérito das fake news, aquele chamado inquérito das fake news. Não é isso. Essas decisões, a maioria delas, são no inquérito das milícias digitais. Esse inquérito ele começa ali no final de 2020 e ele nasce de um outro inquérito, que é aquele inquérito dos atos antidemocráticos. O então Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né, que era muito próximo ao então presidente Jair Bolsonaro, e de certa forma ficou conhecido pela sua inação, né, por não fazer muita coisa em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu para arquivar esse inquérito dos atos antidemocráticos, e o ministro Alexandre de Moraes topa, arquiva, mas abre outro, com o mesmo material do inquérito dos atos antidemocráticos. Ele abre esse inquérito, e esse inquérito, pela mídia, enfim, pelos próprios investigadores, é batizado de milícias digitais. Por que ele é batizado de milícias digitais? É por isso que é muito importante para mostrar esse histórico, né? E por que o ministro Alexandre de Moraes cita milícias digitais na decisão. Eu lembro muito bem, naquele momento, no final de 2020, a Polícia Federal já investigava no inquérito dos atos antidemocráticos o grupo ali do presidente Jair Bolsonaro, mas ela não conseguia tipificar, enquadrar o que o presidente e seu grupo estava fazendo num tipo penal, num crime. Porque ele está disseminando fake news sobre vacina. Mas qual é o crime em disseminar fake news? Não tinha. Eu lembro de um relatório ali da Polícia Federal naquela época, sobre aquela live do dia 29 de julho de 2021, quando o Bolsonaro pela primeira vez ali ataca as urnas eletrônicas, com mais força ali mesmo, né? A Polícia Federal concluiu aquela investigação
mas apontou ali que não tinha como enquadrar ele, porque ele estava disseminando uma desinformação. Que crime é esse, né? Aí no último parágrafo daquele relatório, a delegada Denise Ribeiro, na época, que era quem conduzia as investigações sobre o Bolsonaro, ela pede para que o caso fosse enviado para o inquérito das milícias digitais, porque investigava uma organização criminosa. Aí eu fui tentar entender o porquê daquilo. Naquele momento, a Polícia Federal, percebendo que ela não conseguia enquadrar o Bolsonaro nesses crimes, disseminação de fake news, nessas coisas, ela falou, olha, mas me parece, o pensamento dos investigadores, que o que há aqui é uma organização criminosa, e a organização criminosa, ela é tipificada, tem o crime de organização criminosa, e é uma organização criminosa que atua da seguinte forma, ela tem um núcleo ou vários núcleos que, quando startados, eles disseminam notícias, eles atuam em determinados eventos. E daí a Polícia Federal falava da seguinte forma, no caso das vacinas foi isso, quando precisava atuar contra as vacinas, os bolsonaristas disseminavam suas informações ali, aí esses núcleos, essas redes que atuavam em forma de milícias digitais entravam nesse episódio. No caso das urnas, a mesma coisa, eles disseminavam a informação. Então a Polícia Federal passou a entender que se tratava de uma organização criminosa que atuava nas redes por meio de milícias digitais. Esse era o modus operandi, e aí foi que virou a chave da Polícia Federal, e aí que as investigações da Polícia Federal no âmbito do inquérito das milícias digitais começou a ganhar tração, e no período anterior às eleições ela serviu como um anteparo para o que depois veio da trama golpista ali, das tentativas de golpe de Estado, né? Então o ministro Alexandre de Moraes, quando ele volta nisso, na decisão de ontem, ele diz que é o mesmo modus operandi. Por isso que ele proibiu, segundo o ministro, né? Por isso que ele proíbe o Bolsonaro de utilizar as redes, seja por meio dele, por meio de terceiros. Porque isso vai estar alimentando essa organização criminosa que atua por meio de milícias digitais. A gente pode ter um debate aqui, eu acho que esse debate é muito sadio. Se isso não é muito subjetivo, se essa decisão não ficou muito clara, enfim, isso é um debate jurídico que eu acho que as defesas vão fazer. Mas no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, isso é a continuação daquele mesmo grupo que em algum momento atacou as urnas, em outro momento atacou as vacinas, em outro momento tentou ali colocar as redes, e que agora está colocando não só as redes, não só o seu grupo contra o Supremo, uma forma de coagir o Supremo, uma forma de obstruir a justiça, como está tentando colocar o governo dos Estados Unidos por meio de tarifas, por meio de medidas contra os ministros. Então, o que é interessante aqui para quem acompanha há muito tempo essa investigação, Natália, é isso. Para o ministro é aquele mesmo modus operandi de milícias digitais, e agora o tema específico é essa tentativa capitaneada por Eduardo Bolsonaro, por Jair Bolsonaro, de coagir o julgamento, de coagir o Supremo, de obstruir a justiça no caso do julgamento da trama golpista. Eu sei que é difícil do ponto de vista jurídico, isso há um debate sobre isso. Para quem não acompanha diariamente isso, é muito mais fácil entrar nas narrativas de um lado e de outro, mas há dentro dessa investigação da trama golpista, do inquérito das milícias digitais, uma linha de investigação que iniciou lá no final de 2020 e que vem até agora. A gente pode questioná-la, a gente pode, eu acho, e deve as defesas questioná-la, deve ter um debate sobre isso, mas isso vem de uma técnica de investigação que a Polícia Federal atuou ali dentro desse inquérito, que foi muito bem definida a partir de uma hipótese criminal de que havia uma organização criminosa atuando por meio de milícias digitais em vários episódios. No da vacina, no da urna eletrônica, depois da trama golpista, e agora para obstruir a justiça e coagir o Supremo. Como eu disse, no outro programa que a gente participou, isso mostra que esse histórico do Alexandre e o ex-presidente Jair Bolsonaro vem de muito tempo. Esse capítulo de ontem com a prisão domiciliar, talvez hoje é o auge, né? Pode ser que o próximo auge venha daqui outro dia, mas isso é uma consequência de uma investigação que vem há muito tempo, e uma investigação que deve também receber suas críticas também, quando tem alguns casos. Se você perguntar o que eu acho da decisão de ontem, eu acho que ela tem essa linha, mas, por exemplo, ela não precisava ser tomada de ofício, né? Poderia a Polícia Federal ter pedido, a Procuradoria-Geral ter pedido. Isso é um debate que pode ser feito. Mas o que não há, para mim, na minha opinião,
de espaço é que isso é uma criação. Não, isso é uma investigação de uma organização criminosa que há muito tempo vem se desenvolvendo e que no entendimento da Justiça, da Polícia Federal, esse é mais um capítulo, das manifestações do domingo e a tentativa de mais uma vez utilizar essas milícias digitais e uma forma de descumprir aquela decisão da semana anterior, Natália. Ô, Serapião, até dentro dos diversos núcleos, né, que a Justiça dividiu para conseguir fazer toda essa análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a trama golpista, a suposta trama golpista, o núcleo 4 é o núcleo das fake news, né? É o grupo que... Porque dividiram em vários núcleos, porque são dezenas de réus, mas que tinham diversas frentes de atuação e frentes de trabalho também, né? Vários planos. As minutas do golpe, plano punhal verde e amarelo para assassinar Lula, Alexandre de Moraes, mas também a destruição dos patrimônios, dos palácios na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, espalhar fake news sobre urnas eletrônicas antes das eleições, barrar as pessoas de chegarem às urnas eletrônicas. Então tinham diversas frentes de trabalho, diversos planos, e aí o núcleo 4, que a gente vê inclusive aqui ao nosso lado, os nomes que estão envolvidos, né, os réus do núcleo 4, todo mundo aí, todos os núcleos já muito próximos do seu julgamento acontecer. O do núcleo 1 deve acontecer em setembro, mas o núcleo 4 é dessas pessoas especificamente que trabalharam nas redes sociais para divulgar as fake news. Então acho que é importante da gente realmente salientar o quanto para a justiça tem sido um grande foco, para a polícia tem sido um grande foco de investigação, porque na visão, né, de quem participa disso, há uma instrumentalização das redes sociais para a comunicação do plano, para arregimentar civis, para irem às manifestações, enfim. E também, no caso de ontem, do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, como você bem ressaltou, para disseminar o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não através da rede social dele, mas através da rede social, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, filho 01, o senador, de falar contra o Supremo Tribunal Federal, já que esse era um dos temas das manifestações lá de domingo, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele inclusive diz, né, a palavra pela liberdade, a expressão ali na sua própria fala, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que foi muito importante essa divisão que você fez também nessa linha do tempo, de entender que tudo isso está muito ligado, mas é bem complexo, portanto, porque são várias partes, mas que por enquanto termina com a utilização das redes sociais, mais uma vez descumprindo medida restritiva que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado lá no dia 18 de julho, reforçado dias depois, porque ele já tinha descumprido em algum momento, utilizando a rede social de um dos seus filhos para mostrar a tornozeleira eletrônica e fazer discursos ali, declarações contra ali, né, as investigações do Eduardo Bolsonaro, da trama golpista, contra a justiça brasileira, e que culmina com essa prisão domiciliar, que chama muita atenção porque é um ex-presidente da República, é o quarto ex-presidente da República a ser preso, né? Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, os três pela Operação Lava Jato, e agora a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro também sofrendo isso, mas antes da sua condenação, né? O julgamento vai acontecer lá em setembro, e inclusive dentro de um inquérito que é sobre outra pessoa, né? Que é sobre Eduardo Bolsonaro, não é sobre o próprio Jair Bolsonaro. Eu acho que esse ponto, Natália, que você falou da liberdade de expressão, eu acho que é o centro do debate, né? Os Estados Unidos aplicou sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e uma das teses é que aquela lei é utilizada para quem agride os direitos humanos, no caso dele, porque ele está violando a liberdade de expressão, proibindo pessoas de usar redes sociais, de falar, enfim. Eu acho que esse debate é um debate muito interessante, e eu acho que o Brasil está na vanguarda desse debate. Nos Estados Unidos há uma liberdade plena de expressão a ponto de você poder defender crimes e defender coisas absurdas. O Brasil está indo por um outro caminho. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, se a pessoa se vale da sua liberdade de expressão, seja por meio das redes sociais, por meio de uma entrevista, por meio, enfim, de um discurso em praça pública,
para cometer um crime, ele pode ser punido. Esse é o ponto central, eu acho. E esse é o ponto que coloca o Alexandre de Moraes na mira dos Estados Unidos, porque o presidente Trump acredita que ele pode falar o que ele quiser. Ontem, após a decisão do Moraes, muita gente falando, o governo dos Estados Unidos, por meio de um braço seu aqui na região, soltou uma manifestação, enfim, políticos americanos comentando e dizendo, deixa o presidente falar, deixa o ex-presidente falar, deixa o Jair Bolsonaro falar, nesse sentido da liberdade de expressão. Eu acho que isso é um debate que precisa ser feito sem paixão política, sem instrumentalização, sem narrativas. É uma questão do que a gente quer para o país. A gente quer um país que as pessoas podem chegar nas redes sociais e acusar outras de um crime, ou cometer um crime na rede social de racismo, enfim, é esse o ponto. Ou se não, se há um limite para a liberdade de expressão, quando ela ultrapassa, e quando é que ela ultrapassa o limite do razoável e se enquadra num crime. Eu acho que o debate, tirando todas as questões políticas, todas as questões da polarização política do Brasil, o debate central é esse. Eu acho que é isso que opõe, no momento, o Brasil aos Estados Unidos. Eu acho que o resto vem disso, né, desse debate sobre como cada um lida com a liberdade de expressão, e está muito claro como o Supremo lida com isso. E aqui, obviamente, que tudo se centraliza na figura do ministro Alexandre de Moraes, mas as decisões dele têm sido referendadas. Então eu acho que o Brasil caminha no sentido um pouco contrário dos Estados Unidos em relação a esse tema, e eu acho que é isso que vai pautar o debate, né? Isso também pauta o debate das nossas relações com as redes sociais, né? Os Estados Unidos acham que essa liberdade de expressão, então permite que também nas redes sociais você fale de tudo. O Brasil acha que não. Até o momento, a sinalização do Supremo, e o que o Supremo votou é que as plataformas elas têm que monitorar isso. Não só a justiça depois que é acionada, as plataformas têm que monitorar isso. Então esse é um debate muito interessante, acho que é um debate que tem que ser feito, mas tem que ser feito longe das paixões políticas, mas no momento atual a gente está em meio aí a muitas paixões, né, Natália? É muita coisa, essa polarização, ela dificulta muito o debate, e eu acredito também que a própria personificação desse debate na figura do ministro Alexandre de Moraes também dificulta. É um ser humano, erra, né, como todo mundo, e isso é utilizado muitas vezes para falar que ele está perseguindo, para falar que ele está tomando medidas muito duras. Eu falei aqui aquela outra vez e falo de um lugar muito tranquilo de quem já deu matérias apontando erros, críticas do ministro Alexandre de Moraes. Mas no cômputo geral, ao meu ver, é um debate que ele está fazendo ali como um juiz do Supremo sobre se é possível permitir que a liberdade de expressão resulte na atuação dessas milícias digitais. Porque é isso, a partir do momento que você tem um movimento organizado dentro das redes sociais ou fora das redes sociais, de divulgação de um conteúdo, de uma informação que não é verdade, seja para obstruir a justiça, seja para coagir as instituições brasileiras, aí eu acho que precisa de um debate. Também acho que esse debate pode ser feito com uma parcimônia maior, né? Mais calma, com menos decisões drásticas. Mas isso é um debate, como eu disse aquela outra vez, que tem que ser feito interno no Brasil, né? Não cabe outros países meterem o dedo aqui, e acho que vai ter muito debate ainda sobre isso. A gente está vindo aí em setembro com o julgamento. Esse julgamento aí vai ter que tomar uma decisão, né, sobre se são culpados pela trama golpista ou não, e isso vai novamente acender essa chama aí das paixões políticas, que vai novamente dificultar o debate sobre se o julgamento foi correto ou não. Mas eu acho que é esse o ponto da liberdade de expressão, que é o central nisso, Natália. E sem contar que tem tarifaço, lei Magnitsky, que pode ter mais um montão de sanção aí a outros ministros, ou até mesmo ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Tem algumas sanções secundárias que podem acontecer, evitar, proibir que ele utilize redes sociais que são americanas, que ele voe em companhias aéreas americanas, enfim. Tem diversas situações que podem acontecer em represália, porque a gente vê que todos esses, pelo menos esses três personagens que a gente está falando, Donald Trump, Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro,
esticando as cordas para os seus lados. Não é serenidade que a gente vem acompanhando, né? A gente vê isso, que cada um desses lados vem esticando as cordas, então a gente pode não esperar muita calmaria, esperar novas sanções e movimentações. São 3 personagens muito curiosos, né? O Donald Trump, que era empresário, agora já é pela segunda vez presidente dos Estados Unidos. Não é de qualquer país, é dos Estados Unidos. Ele defendendo, né, como a maior democracia do mundo. O Jair Bolsonaro, que foi militar, depois deputado por muito tempo e presidente do Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes, que foi presidente da Fundação Casa da FEBEM de São Paulo, secretário de Segurança Pública de São Paulo, ministro da Justiça do Michel Temer, e aí torna-se ministro do Supremo Tribunal Federal. E a partir ali do governo de Jair Bolsonaro, com a pandemia e com declarações do presidente, torna-se um inimigo do bolsonarismo. E aí a gente chega nesse lugar que a gente chegou. Muito bom, Serapião. Tem mais algum ponto? Não, eu acho que é isso. Acho que agora a gente tem que esperar os desdobramentos dessa decisão, né, Natália? Acho que a defesa do ex-presidente vai recorrer. E também eu acho que, do ponto de vista da política, esperar qual vai ser a reação do governo Trump em relação a isso, né? Do ponto de vista prático, né? Ontem aí teve uma nota que foi divulgada criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente precisa ver do ponto de vista prático quais serão os desdobramentos aí, e é isso, sempre torcendo para que todas as partes envolvidas respirem, tenham um pouco mais de calma, de parcimônia, porque eu acho que, eu repito, né, a população brasileira, eu acho que já não está aguentando mais tanta, né, todo dia uma coisa nova, todo dia um sobressalto, e a gente tem problemas estruturais gravíssimos e a gente não tem discutido isso, né, essa polarização política, tudo isso que tem acontecido no âmbito criminal tem contaminado muito a discussão do que é importante para o Brasil, que são políticas públicas, são projetos, programas que melhorem a situação da maioria da população, né? Então, enquanto brasileiro, a gente torce para isso. Isso. Muito obrigada, Fábio Serapião, nosso colunista, que trouxe aqui furo de reportagem de investigação da PGR, envolvendo a COP30, e também falou bastante sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, Serapião. Com certeza amanhã você volta. Obrigado, Natália. Bom dia e até mais. Bom dia, bom trabalho. O dia vai ser longo para o Fábio Serapião, porque, claro, vai seguir apurando todos esses meandros das investigações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, claro, também muito atento a esse furo de reportagem que ele trouxe aqui envolvendo a COP30. Antes do ponto final ao Acorda Metrópole,